Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um assunto que muitos de vocês provavelmente já se perguntaram: em quanto tempo demora a secar a massa de vidraceiro nas paredes? Primeiro, vamos falar sobre as diferentes variedades de betumes. Existem vários tipos de massa de vidraceiro disponíveis no mercado, cada um com suas próprias características e tempo de secagem. Algumas das mais comuns são a massa de vidraceiro à base de cimento, a massa de vidraceiro à base de gesso e a massa de vidraceiro à base de polímeros. Cada uma dessas massas tem um tempo de secagem diferente, então é importante verificar as instruções do fabricante antes de começar a trabalhar. Agora, vamos falar sobre os fatores que podem afetar o tempo de secagem da massa de vidraceiro. A temperatura ambiente é um dos fatores mais importantes. Temperaturas mais altas aceleram o processo de secagem, enquanto temperaturas mais baixas o retardam. A umidade também desempenha um papel importante. Uma umidade alta pode tornar a massa de vidraceiro mais lenta para secar, enquanto uma umidade baixa pode acelerar o processo. A espessura da camada de massa de vidraceiro também é um fator importante. Camadas mais finas secam mais rapidamente do que camadas mais grossas. Por fim, vamos falar sobre algumas regras de trabalho importantes para garantir que a massa de vidraceiro seque corretamente. É importante aplicar a massa de vidraceiro em camadas finas e uniformes. Evite aplicar camadas muito grossas, pois isso pode levar a rachaduras ou descolamentos. Também é importante permitir que a massa de vidraceiro seque completamente antes de aplicar qualquer revestimento ou pintura. O tempo de secagem recomendado pode variar dependendo do tipo de massa de vidraceiro e das condições ambientais. Espero que esta informação tenha sido útil. Lembre-se sempre de consultar as instruções do fabricante e de seguir as regras de trabalho adequadas para garantir que a massa de vidraceiro seque corretamente. Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes causa dúvidas: em quanto tempo demora a secar a massa de vidraceiro nas paredes? A massa de vidraceiro é um material muito versátil, usado para diversas finalidades, como revestimentos, reparacôs e até mesmo para criar elementos decorativos. Mas, para que a aplicação seja bem-sucedida, é fundamental entender o tempo de secagem adequado. A primeira coisa que precisamos considerar são as propriedades das composições da massa de vidraceiro. Existem diferentes tipos de massa, cada uma com suas características próprias. Algumas secam mais rápido, outras mais lentamente. A composição da massa, a presença de aditivos e a proporção da mistura podem influenciar diretamente no tempo de secagem. A tecnologia de trabalho também é um fator importante. A espessura da camada aplicada, a temperatura ambiente, a umidade do ar e a ventilação do local influenciam diretamente no tempo de secagem. Uma camada fina de massa seca mais rápido do que uma camada grossa. Em ambientes quentes e secos, a secagem é mais rápida do que em ambientes frios e úmidos. Uma dúvida comum é se vale a pena acelerar artificialmente a secagem da massa de vidraceiro. A resposta é: depende. Em alguns casos, como em obras com prazos apertados, pode ser necessário acelerar a secagem. Mais importante lembrar que a secagem artificial pode comprometer a qualidade da massa, levando a fissuras, descolamentos e outros problemas. O tempo de secagem da massa de vidraceiro também varia de acordo com o agente aglutinante utilizado. As massas à base de cimento, por exemplo, geralmente demoram mais tempo para secar do que as massas à base de gesso. A massa de vidraceiro à base de cimento pode levar até 7 dias para secar completamente, enquanto a massa de vidraceiro à base de gesso pode levar apenas um dia. É fundamental consultar as instruções do fabricante para saber o tempo de secagem recomendado para cada tipo de massa de vidraceiro. Lembre-se que a secagem completa da massa é essencial para garantir a resistência e a durabilidade do revestimento.